Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pra Você Saber. E essa semana eu tenho um convite especial. Você vai conhecer Sergipe comigo, sem sair do lugar. Vamos embora? Sergipe é uma terra maravilhosa, minha gente, cheia de encanto, cheia de beleza natural, cheia de gente hospitaleira, super alta astral, mas eu confesso que nem eu, que sou sergipana raiz nata, conheço tudo que tem por aqui. E para me ajudar e te ajudar a conhecer essa terra encantadora, eu tenho um convidado super especial e vou falar para vocês quem é ele agora. O nosso entrevistado dessa semana é o professor Oswaldo Neto. Ele é professor licenciado pela Universidade Federal de Sergipe em História, especialista em História de Sergipe e Aracaju, consultor técnico e palestrante sobre temáticas referentes à cultura sergipana. É colunista e facilitador dos projetos Rueiro e Arrudiá, iniciativa em parceria com o Instituto Banese, com propósito histórico, cultural, turístico e educativo, oferecendo vivências por meio de roteiros enriquecedores e marcantes por Sergipe, que proporcionam reflexões e aprendizados. Com vocês, Oswaldo Ferreira Neto. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado a todos e a todas que estão acompanhando. É um prazer estar aqui para você saber, para você conhecer e falar do nosso querido amado Sergipe, né? Exatamente. Sergipe, se fosse para pensar só do lado geográfico, é um pequeno território dentro de um país que é continental. É considerado o menor estado da federação. Não a menor unidade federativa. Para quem não sabe, o Distrito Federal é menor do que Sergipe. Mas é um local que tem muita história e curiosidades, muitas curiosidades. E são essas que Principalmente a quando a gente gente vai quer. observar a questão da história nacional. Quando você pega a história do Brasil e a história de Sergipe, vai ter momentos que se cruzam e vai ter momentos de destaque, né? Então, assim, nós temos, como você mesmo disse, belezas naturais, nós temos centros históricos, marcos históricos, temos um patrimônio da humanidade que Sim. poucos estados têm, né? Temos também uma capital que é referência nacional, né? É a segunda capital projetada e planejada do país, só perde para Teresina, que é 3 anos mais velha do que nós, né? E assim, mostra o quanto o nosso Estado ele se torna uma referência, principalmente na educação, nos estudos jurídicos, nas artes, Sim. né? Então, assim, é como você mesmo disse, é um local que tem muitos encantos. E esses encantos, eles são, inclusive, registrados tanto pela história nacional, quanto pela história internacional. Sergipe se destacou no cenário nacional, em vários momentos. Em vários momentos. E aí a gente Então, vai falar assim, sobre isso tudo aqui, bem detalhadamente, né? isso. A deficiência é em querer conhecer e também disponibilizar esse conhecimento. A gente tem essa dificuldade. Nós temos esse desafio a superar. Democratizar esse A- conhecimento. Disso é tudo. Democratizar. Dar o acesso e a informação, né? Mas há projetos, há ações, tanto no institucional quanto nas comunicações, né? Vários programas aí que são referências, inclusive dia de sábado, vários programas aí de várias emissoras acabam se tornando educativos para com a história e a cultura sergipana. Você tem vários projetos, inclusive, né, que como o Arrudiá ou o Rueiro, que eu faço, que quer trazer essa educação patrimonial e histórica do nosso estado e da nossa capital, né, para inclusive tentar resolver essa deficiência, essa problemática que é ter acesso à história e à cultura de Sergipe a partir dos estudos, a partir do conhecimento. Vamos Então, falar. assim, Desculpa, pode professor. não, pode não. Você falou no Arrodear e no Rueiro. Roeiro. Vamos explicar só para quem está do outro lado o que é o Arrodear, né? Para que eles entendam por que, que o senhor está aqui, por que, que o senhor foi convidado. Pois bem, inclusive quero agradecer a oportunidade para explicar que muita gente confunde.
eu vou destacar aqui alguns projetos que eu faço e mostrar que alguns não são meus. Eu ajudei a idealizar, ajudei inclusive, né, a produzir e a executar. O primeiro é junto à expressão sergipana, que é o Batendo Perna. O Batendo Perna também segue essa linha de roteiros, de cunho pedagógico, de cunho histórico e cultural, né, valorizando a educação patrimonial, que envolve os bairros de Aracaju. Felizmente, a terceira edição do Batendo Perna caiu no início da pandemia, lá em 2020. Mas depois nós retornamos em 2022, em parceria, inclusive, com o Instituto Banese, que foi Batendo Perna sobre a história do São João de Rua de Aracaju, que é interessantíssima. Sim. Foi um roteiro específico do ciclo junino. E aí, esse é o Batendo Perna. Outro projeto que muitos aqui vão lembrar, que acontece de ocorrer quase todo mês ou em dois meses, é o Arrudiá. O Arrudiá nasce pela demanda do Instituto Baresi de ter um projeto que fosse seu, porque o Batendo Perna era da expressão sergipana, é da expressão sergipana. Então, o Arrudiá é uma ação com cunho educativo e que é de divulgar, de valorizar e de mostrar os caminhos da aprendizagem sobre a história de Sergipe e a cultura de Sergipe, que vem no ano de 2023. No ano de 2023, nasce o projeto Arrudiá. E por que Arrudiá? Uma expressão bem nossa. Bem nossa. É o caminhar, é o circular. O circular por um território que é rico em cultura, que é rico em possibilidades, que é rico em experiências, que é rico em exemplos para a nossa história, para a nossa gente. E aí o Instituto Banese cria o projeto Arrudiá. Eu ajudei a idealizar também. Mas aqui eu quero registrar os idealizadores naquele momento, lá em 2023, que é Celiene e Eduardo Lucas, Sim. que Dudu estavam trabalhando no Instituto Banese e que teve essa ideia. Depois o projeto vai recebendo outras contribuições, como de Tiara Câmara e de Fernanda também, hoje diretoras do Instituto. Isso. Eu, ali mediando, e na execução e na projeção dos roteiros. Todos os roteiros do Projeto Arrudiá são referenciados. Tem uma fonte referencial. Não se faz assim, E o que muda de um roteiro turístico, mesmo tendo um perfil também turístico. Ele tem um perfil turístico, mas ele não é o foco do turismo. Sim. É até porque a prioridade nossa é o sergipano que nasceu aqui ou que habita aqui, que quer conhecer sua história e sua cultura. E é interessante explicar que o Arrudiá é grátis para quem quer. Existe um período de inscrição, né, quantidade de vagas, porque como um projeto que você vai circular, não dá para ser muita gente também. Mas é sempre gratuito e você tem que ficar de olho lá nas redes sociais do Instituto Banese, que eles sempre colocam um período de inscrição, próximo destino, é bem interessante. Só um adendo, né? A título de correção. A gente está também, nas últimas edições, cobrando R$40. Perdão. 20, R$40. O que é simbólico. Para ajudar também nos custos. Porque o Arrudiá, por si só, ele tem a ajuda do Instituto Banese e do Banese, mas em si não há esse orçamento todo para várias edições. Sim. Então acaba que o participante dessa contribuição. Porque não fica só em Aracaju, tá, gente? Isso. Vai para o interior também. Então é bom. Existe um gasto, é um dia todo quando vai para o interior, deslocamento, Almoço, exatamente. Brindes, tem todo um preparo para com o projeto. Com o projeto. Mas vamos lá. O Arrudiá, ele nasce na perspectiva da educação patrimonial. Ele nasce na perspectiva, inclusive, de poder você levar, deslocar, né, aquele sergipano, aquela sergipana, principalmente o aracajuano, porque parte todos os roteiros daqui, porque é onde está a sede do museu e a sede do instituto.
Inclusive, boa parte dos roteiros saem de lá. Só o último que aconteceu, que foi o único de toda a história do Arrudear, que não saiu do museu. Saiu do Atracadouro das Tototós. Que eu fiquei Porque, encantada e triste porque eu não fui. porque de lá era o embarque do Tototó que ia fazer, Sim. que o Tototó Ilha Grande ia pegar a gente lá e a gente ia embarcar no Atracadouro das Tototós, ali na Otoniel Dória, na Rua da Frente, e depois ia desembarcar lá. Então a gente preferiu colocar lá como ponto de partida. Sim. Mas o Arrudear, na sua história, já vai fazer 2 anos agora, em março. Aqui já circulou, vamos lá. Começou com. O primeiro Arrudear começou como um projeto já do aniversário de Aracaju e da transferência da capital. Gente, 17 de março é 2 fatos. Primeiro, uma cidade nova nasce, que é fundada, a nossa capital, Aracaju. E outro é o fato da transferência da capital. A capital era em São Cristóvão e passa a ser em Aracaju. É por isso a lógica do roteiro e do percurso da corrida Cidade de Aracaju. Sai de São Cristóvão para Aracaju. Referenciando as duas capitais. Isso, para fazer essa questão da transferência. E a primeira versão do Arrudear nós começamos em São Cristóvão. E eu mostrei, o roteiro mostrou, porque eu sou mediador. Todos os roteiros têm guia de turismo. Isso é importante destacar, porque de forma legal, o Arrudear ele só acontece, qualquer roteiro no Brasil só pode acontecer com a presença de um guia de turismo. É lei. E lei a gente não questiona, a gente cumpre. Sim. E o que acontece? Nesse caso, o Arrudear saiu de São Cristóvão, foi para Aracaju. Para mostrar essa questão da transferência da capital e como é que essa cidade foi fundada. Segundo o Arrudear, foi sobre os povos originários. Nós vivenciamos o dia todo na comunidade indígena dos Fucaxós, em Pacatuba. Foi uma experiência fantástica. Terceiro Arrudear foi para a Estância. Então, nós temos toda a questão do São João de Estância. O campeonato de barco de fogo, a história do cantor Rogério, que eternizou Sim, da música do forró. Chamego Sol, o slogan Sergipe é o É. país do forró. Aí depois desse nós fomos para Lagarto, mostrar a cultura lagartense. A história de Silvio Romero, que é um grande estudioso do folclore e da cultura popular. Depois nós mostramos os parafusos, o costume de comer galinhada com arroz e maniçoba, que são pratos típicos de Lagarto. Né? A gente fez esse roteiro. Depois aí, vê como são muitos. Que às vezes até dá uma. Aí pronto, aí foi para Laranjeiras. Nós fizemos o primeiro Arrudear da consciência negra. A gente vivenciou Laranjeiras enquanto berço da cultura afro, sergipana. E a gente teve vários momentos importantíssimos, como com a sambadeira Dona Maria José, moradora de lá da Mussuca, a grande Nadir, do Samba de Pareia, o mestre Neilson, do São Gonçalo, que são de lá da Mussuca. Depois a gente foi para o Centro Histórico. Conhecemos o segundo terreiro registrado enquanto patrimônio histórico, que é os Filhos de Eubá, de Laranjeiras. Lugar maravilhoso. Tivemos uma vivência maravilhosa, principalmente não só no processo da consciência negra e do letramento racial, mas também no combate à intolerância religiosa. O terreiro é lugar de acolhida, é lugar de fé, é lugar de oração, de meditação, é lugar de experiência, mas é um lugar de acolhida. Você saiba sempre, uma casa de axé, um terreiro, vai estar sempre de portas abertas para lhe receber. Tem uma função social muito grande na comunidade, né? O terreiro ele é comunidade, ele é acolhida. Só para você ver que importância foi essa experiência em um dos terreiros mais antigos do estado, que é os Filhos de Eubá. Depois disso, aí em 2024, aí nós iniciamos com o Arrudear dentro do arrudeio. O que é o arrudeio? É o bloco da DOCA. Né? O bloco que ocorre sempre no início ali de fevereiro, final de janeiro, a depender da data do carnaval. Sempre é 15 dias, 20 dias antes do carnaval. E aí foi fechada a parceria do Instituto Banese com a DOCA. E dentro nós tivemos o primeiro
arrodear sobre a história do carnaval de rua de Aracaju. A gente andou no centro e conheceu os locais da importância do carnaval para a nossa cidade. Para desmistificar que Aracaju não tem carnaval, né? Para desmistificar e para comprovar que Aracaju tem uma história de carnaval. Que Aracaju tem carnaval. Entendeu? Aracaju possa ser que não seja polo turístico atrativo do carnaval. Mas essa ideia de polo turístico atrativo do carnaval é coisa dos anos 80 para cá. O carnaval existe desde os primórdios. Né? E tá falando do carnaval, inclusive, desde o século XVIII, XVII. Só você ver. Os intrudos que aconteciam nas ruas desse Brasil. Então, o que acontece? Aí depois tivemos esse do Arrudear, foi maravilhoso, sobre a história do carnaval. Teve o de comemoração de um ano de Arrudear, de projeto, que foi também trazendo a temática da transferência da capital. Mas a gente foi conhecer quem era a capital antes de Aracaju. A gente venceu em São Cristóvão, antes do 17 de março. Que cidade é essa? Foi esse. Aí depois, em junho, nós tivemos para Capela, para a Festa do Mastro. Julho, fomos para Simão Dias, para a terra de Santana, dos 4 governadores. Né? Simão Dias se destaca por ter grandes governadores. Sim. De Josa, Vaqueiro do Sertão, da Maniçoba, de Paulinho Abelha. É uma cidade que tem muita história para contar. E cultura também. Aí depois de Simão Dias, veio a primeira edição do projeto Arrudeazinho. Um arrudear para o público infantil juvenil. Por quê? Vamos lá. O projeto Arrudear, ele tem a faixa etária a partir dos 18 anos. Muita gente às vezes vai lá no perfil, abra para criança, porque não pode levar a criança, não pode acompanhar a criança. Gente, existe um arrudear para a criança, o Arrudeazinho. Inclusive, vai acontecer edições do Arrudeazinho esse ano na programação. Já tem o planejamento do Arrudear. Inclusive, fique atento às redes do Instituto Banese e do Museu da Rede Sergipana. É lá que você vai saber o próximo Arrudear. E é lá que tem um link do Simpla para poder se inscrever. Eu sei que às vezes a entrega está esgotada, porque é muito concorrido. Sim. É muito bom, né? É. E que bom que é assim. Exato. Que bom que é assim. Mas isso é o Arrudear, que é um projeto que eu ajudei a construir, que eu ajudo a mediar, mas eu tenho meu projeto. Eu tenho minha marca. O professor Oswaldo tem sua marca. E eu comecei a colocar ela enquanto ações e roteiros históricos, pedagógicos, educacionais, a partir do FASC. Quando eu ganhei o edital do FASC e teve Rueiro dentro do FASC, no domingo do FASC. Para quem não é de Sergipe, FASC é o Festival de Arte de São Cristóvão, quarta cidade mais antiga do país, cidade mãe de Sergipe, a nossa primeira capital. E aí tem um festival que existe há mais de 30 anos e que é referência no mundo dos festivais no país, que é o Festival de Arte de São Cristóvão, que é muito forte, que geralmente acontece entre final de novembro e início de dezembro e traz gente de todo o país. Já tem até data. 20, 21, 22 e 23. É num feriadão da Consciência Negra. De novembro. Já para quem quer se programar. Paciente, né? Mas já tem data, a prefeitura anunciou de São Cristóvão. Então eu tive a oportunidade de colocar minha marca na onde começou a Sergipe. Né? A primeira ação do Rueiro aconteceu no FASC no ano passado, no Festival de Arte de São Cristóvão de 2024. A gente conheceu o Centro Histórico de São Cristóvão, que também tem muita história para contar. Muita história para contar. E conhecemos também o Patrimônio da Humanidade, que é a Praça São Francisco, né? Que é aquele coração cultural da cidade de São Cristóvão. E já teve outro Rueiro, que é o quê? Eu não abro para todo mundo. É para os amigos mais próximos. Já está na 4ª edição do presente do Oswaldinho. O que acontece? Sempre no sábado que antecede o Natal, eu preparo um roteiro, sempre temático. O primeiro foi
Café e Arte. Depois teve Entendendo o Tabuleiro de Pirro. Peraí, tabuleiro de pirro, para quem não conhece. Gente, eu tô dando uma de leiga, mas é porque Mas tá eu bem, viu? gosto, Tá eu bem, tá gosto. bem, tá bem. Tabuleiro de pirro. Engenheiro Pirro foi o que projetou a capital, certo? E ele fez Aracaju a partir de um jogo de tabuleiro. Então, o centro da cidade, principalmente, que foi de onde começou esse tabuleiro de pirro, ele tem medidas específicas dos quadrados, dos quadrantes das ruas. Então, tabuleiro de pirro é São isso. 26 quadras, cada quadra com 200 metros. Então você tem aí, se você pegar a cidade olhando de cima, você tem o tabuleiro do Exato. xadrez de Pio. Né? Inclusive é a segunda capital projetada. Olha que Isso. curiosidade. Por urbanismo e por arquitetura. Outra, em um centro que você tem uma diversidade arquitetônica. Uhum. Se eu pegar um trecho ali da Praça Fausto Cardoso, nós encontramos ecletismo. Olha, no mesmo quarteirão. Você não vai encontrar Rio, São Paulo, você não encontra. Aqui você encontra. Ecletismo. Depois você tem um prédio, um estilo Art Deco. Depois dois prédios de estilo modernista. E muita história, né? Porque a história de Aí se Fausto você Cardoso. atravessar pro outro lado da praça, você tem dois prédios em estilo. Um hoje está mais contemporâneo, que é a Assembleia Sim, Legislativa, que sim. teve uma reforma, tirou o brutalismo que existia na Assembleia. Mas você, do outro lado, você tem o Palácio da Justiça, que é brutalista. Então você tem várias escolas arquitetônicas, você que não é daqui e venha conhecer, quem gosta de arquitetura, em uma praça, que ela é o coração político e também da história cultural do nosso estado e da nossa capital, que é a Praça Fausto Cardoso. Então, assim, esse projeto Rueiro meu, ele tem essa proposta de trazer também roteiros, mas a partir da marca do Oswaldinho. Por que Rueiro? Rueiro vem de rua e vem até de uma expressão que é marginalizada. A gente consegue marginalizar a rua, mas esquecemos que é na rua que nós temos boa parte das maiores festividades populares do Brasil. O carnaval acontece na rua. O São João em muitas capitais, como Aracaju, se você não conhece, é na rua. As nossas reivindicações, as nossas manifestações é na rua. Há uma vida na rua das cidades. Sim. E, do nada, eu disse, por que marginalizar a rua se a rua é onde tem a vida? É o caminho, é o trajeto, inclusive dos roteiros, do arrodear, do bater no perna, do rueiro. Né? É a rua, é as praças, é os logradouros públicos, que é onde está a história do nosso estado e da nossa cidade. Então, peguei uma expressão que às vezes soa, né? Pejorativa. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Só é rueiro. Pronto, não tem trabalha. O que fazer, vírgula. Faço uma correção. O rueiro com Oswaldinho tem muito para fazer. Não, tô falando que quando as pessoas dizem assim, é rueiro porque não tem o que fazer, né? É isso, essa eu tô fazendo esse adendo no sentido de dizer bem assim, tá correta, mas eu tô já fazendo a propaganda aqui, o marketing do professor. Nesse rueiro você tem muito o que fazer. E conhecer e aprender. E aprender. Então esse rueiro mostra o poder da rua e o papel que a rua cumpre na sociedade. A rua é onde está a vida da cidade. E essa vida da cidade que tem personagens importantes para a história de Sergipe. É da rua da cidade que a gente conheceu Maria José. Uma personagem que muitos não vão conhecer pelo nome, mas vão conhecer pelo apelido. A velha do shopping. Sim. É esse personagem das ruas. É nas ruas de Aracaju que a gente conhece um prático que ganhou visibilidade nacional quando foi parar no Jornal Nacional, inclusive no Internacional. Esse prático, ele guiava navios que chegavam a medir de altura um prédio de 6 andares e ele pulava no mar para guiar. O nome dele era Zé Peixe e morava na rua da frente. Franzino, baixinho. E era um personagem da nossa rua. Exato. Personagens das nossas ruas, por exemplo, quem conseguia mais andar Aracaju até melhor do que certos atletas. Com a batina preta, um coração humilde, Padre Pedro. Passava em todos os hospitais
da capital. E nas maternidades levando extremoção, comunhão, às vezes uma palavra de conforto para aqueles que estão ali naquele mundo, né, dos hospitais. E Padre Pedro é esse outro personagem. Madonna é outro personagem também que marcou, né, e é um exemplo da luta dos direitos da população LGBTQIA+. Então, assim, Magnólia, né? então, assim, Magnólia. a rua tem uma história. A rua conta uma história. Quem nunca passou no cruzamento da Leopoldo com a Hermes Fontes, ali um ferro velho, e não escutou Tupã da Viola, ali no Grajeru, né? Você passando ali pela Hermes Fontes. É a rua. Então, essa rua, ela tem história para contar. Só que a gente passa tão atordoado que a gente não percebe. A gente não se dá conta da riqueza que tem na rua, né? A gente fecha o nosso olhar. Eu acho que essa correria do dia a dia, a gente acaba... Eu, por exemplo, quando eu tô como passageiro, quando eu tô dirigindo, eu não vejo nada, né? É só o trânsito. Mas quando eu vou como passageira, eu começo a ver coisas que eu digo, meu Deus, por que que eu não colhei? Por que que eu não paro? Porque você começa a abrir o olhar, e eu acho que abrir o olhar é muito interessante para você conhecer onde você mora. É acolhida. Você abrir o olhar, é você perceber e levar para o seu cérebro, o seu conhecimento, que tem muita coisa a informar. Né? A rua ela tem várias camadas. Sim. De tudo. Sociedade, imagem, comunicação, que tem muita comunicação visual. Comunicação é isso, gente. É a gente poder dali da rua perceber. Aí eu faço a pergunta a vocês. O que é que vai atrair o sergipano nas ruas de Aracaju? Uma rua São João. A rua São João é o festejo junino mais antigo da nossa capital. E aqui eu quero registrar uma curiosidade que é o atrativo. O São João no Brasil já é perfeito. Vou falar como um todo. Não vou fazer aqui uma distinção. Estou aqui para isso. Mas o São João no Nordeste é muito melhor. É mais que perfeito. E o São João em Aracaju é espetacular. Eu já vou botar Aracaju, por quê? Sergipe já é o país do forró. Por isso que eu não queria nem puxar Sergipe logo. Eu vou logo para Aracaju. Sergipe é o país do forró. Mas esse país tem uma capital que ela é perfeita. Por quê? Há São João nas outras capitais do Nordeste? Há. Mas não com a força de Aracaju. Primeiro, Aracaju tem grandes polos festivos de São João. Que, se fosse comparar, seriam polos de cidades do interior do Brasil. Por exemplo, Aracaju tem. O São João mais antigo é a Rua São João. Que inclusive começa agora. Sim. Que vai ser todas as segundas-feiras. Até o final do ano. Homem forró, até o final do ano. Forró não para aqui não, viu? Por isso que você precisa vir. E o que acontece? Na Rua São João, acontece o São João mais antigo, mas não para por aí. A gente pegou, um ano após a morte de Luiz Gonzaga, no maior bairro da cidade, construiu um centro cultural chamado Gonzagão. Que ele é todo pensado e todo percebido, concebido para a cultura junina. Dançar quadrilha ali é perfeito, porque a estrutura já é pronta para isso, tanto em plateia quanto na disposição dos quadrilheiros. Um show ali é impecável, porque é um espaço que, inclusive, aproveita a ventilação da própria área, né? Então, Gonzagão é um exemplo disso. Para por aí, não. Na região do mais central, no Centro de Criatividade, você tem o Arraial do Arranca-Unha, onde tem um tradicional concurso de quadrilhas. Aí você diz, para por aí não. No 18 do Forte tem uma festa chamada Arraial do 18. Para por aí não. A maior festa pública de São João acontece na Praça dos Mercados, Hilton Lopes, que é o Forró Caju. O Forró Caju foi criado em 93. Nasceu na Praça Fausto Cardoso, que já citou aqui, Sim. e foi para a Praça dos Mercados. Aí você diz, para por aí não. Em 2004, foi criada a Vila Chapéu de Couro, que era um projeto de levar o São João para os turistas e
sergipanos que queriam ir pra praia, que não queria ir pro Forró Caju, que queria ter outro atrativo para o São João. Dito certo. Esse forró cresceu, 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 cresceu. Em 2009, ele muda de nomenclatura, deixa de ser Vila do Chapéu Forró de couro. Chapéu de Couro e passa a ser Arraial do Povo. E hoje tá aí. São 60 dias de forró na Arraial do Povo, minha gente. Ano passado teve um dia que foi babado. Que Teve um foi dia o que a dia do cidade do Arrocha. Arrocha. E 4 atrações sergipanas. Porque tem uma coisa que você É, talvez não saiba. Nadson Ferinha é daqui. Heitor Costa é daqui. Liene Show é daqui. Simone Moreno é daqui. É, Natanzinho Lima é daqui. Iguiro Lima é daqui. Natanzinho Lima é daqui. O nome do outro, que agora eu esqueci. Teve uma. Devinho Novaes. Novaes é daqui. Daqui. Caelzinho Ferraz, eu acho, né? É daqui também. E outra, viu? Eu não sei se foi Unha depois. Pintada. É Simão daqui. Dias. Eu não sei se foi depois desse boom que teve do Arrocha, que parou a cidade, travou. Acho que foi o dia que mais teve gente naquela orla. Logo, logo, o Wesley Safadão chamou os meninos para fazer o Arrocha do Safadão. Então, Natanzinho Lima tá com ele. Acho que esse mês ainda vai ter um grande show em Fortaleza, que é com Heitor Costa, Safadão e Natanzinho Lima. Não sei se eles já estavam em Dois tratativas sergipanos e um antes ou não. cearense. Exatamente. Então, assim, Sergipe tem muita coisa boa. E isso é da atualidade. Mas lá atrás a gente já teve grandes nomes como Tobias Barreto, a gente já teve Gumecindo E Bessa. na música? Vamos pra música. José Augusto cantor, sergipano, é daqui. Já tô dizendo o nome. Para por aí. Não, gente. É dessa terra que vem Ismar Barreto. É dessa terra que vem Amorosa. É dessa terra que vem nomes como Cataluzes, Sim. Chiqueiroga e Antônio Rogério. É dessa terra que vem o Rogério, né? Grandes nomes da música que tem. É dessa terra que veio o Josa, Vaqueiro do Sertão. Uhum. É A essa mulher mais terra. alta do mundo A mulher mais alta do mundo, que é Maria Feliciana, que dá nome ao edifício mais alto da do cidade. estado e da capital, que é o edifício Maria Feliciana. Outra curiosidade, essa terra que acolheu grandes nomes. Foi aqui que viveu, morou e trabalhou e se destacou Clemilda, a rainha do forró do duplo sentido. É desse território que nós vamos acolher na década de 40. Olha as curiosidades. O pai da Bossa Nova, João Gilberto, estudou no Colégio Jackson de Figueiredo, aqui em Aracaju. Antes de ir para o Rio de Janeiro fazer a Bossa Nova. Porque ele é de Juazeiro. Juazeiro é uma das cidades baianas. Como tem algumas cidades da Bahia e de Alagoas, que a capital mais próxima é a capital sergipana. Porque de Juazeiro para Salvador é mais distante do que de Juazeiro para Aracaju. Então, boa parte desses grandes nomes, né, eles chegavam aqui e eram acolhidos. Com acolhido no que setor, na educação. Então, aqui estudou quem? João Gilberto, pai da Bossa Nova. Aqui viveu Dominguinhos e Anastácia, gente. Em Aracaju. E ele compôs uma valsa para Sergipe, a valsa sergipana, né? Aqui é a terra de um dos maiores pugilistas e lutadores do mundo, Falecido que recentemente. faleceu, nos deixou recentemente. Nosso querido Maguila. Maguila. Maguila nasceu no 18 Forte. Campeão mundial. Primeiro campeão mundial, não foi? Isso. De Ele boxe. ultrapassa Joffre no sentido de títulos e de um reconhecimento do esporte. Então, assim, para por aí, não. Por exemplo, você sabe quem é atrás do Sérgio Panos? Vê como é curioso. Até eu brinquei aqui com você. Eu disse, tem uma curiosidade, poucas pessoas sabem. Cangaço. Todo mundo sabe que foi aqui que morreu Lampião, Maria Bonita e todo o seu grupo. Isso. Porque a volante de Alagoas atravessa o rio, faz a emboscada e cerca todos eles em Poço Poço Redondo, Redondo. na Grota do Angico. Inclusive existe um monumento, é um lugar que você não conhece, precisa conhecer. Tem belezas naturais próximas, que é o próprio Rio São Francisco. Mas tem outra curiosidade do cangaço, que envolve o Sergipe. Primeiro, um dos sobreviventes do... Só teve um sobrevivente
Da emboscada. da emboscada, foi um sergipano de Moita Bonita, Volta Seca. Todas essas músicas que a gente sabe, olê, mulher rendeira, olê. Quem gravou nos anos 60, desculpe, dando entrevista sobre o que foi essa emboscada, foi Volta Seca, um sergipano. Ele consegue escapar da emboscada. Daí ele volta para casa. Desculpe. Sem problema. Ele volta para casa e voltando para casa, um minutinho. Ele começa a se tornar testemunha daquele De acontecido. tudo que fiz. Nos anos 60, nos anos 60, os jornalistas do Globo entrevistam ele. E aí ele dá todo o relatório que aconteceu no 28 de julho de 1938, né, que foi O dia da morte. a morte de Lampião e Maria Bonita e seu bando. E a família dele ainda mora aqui, né? A E filha e a família dele neta. mora aqui. A filha dele, a neta dele, Expedita, Vera Vera. Ferreira, são moradoras dessa cidade. Exato. Então é importante que você tenha noção que o cangaço está próximo. Mas é só isso? Não. O único chefe do executivo, enquanto autoridade pública, que acoitava Lampião, era um sergipano. Que era quem? Era o Nildes de Carvalho. E até hoje existe, quem é de Canhoba sabe, na fazenda de Eronildes, na borda da mata, na beira de São Francisco, a casa que ficava Lampião. E quem estuda cangaço no Brasil e no mundo, muitos não quiseram saber de quênio, não quiseram saber de arco da orla, quiseram saber de caranguejo, que são atrativos maravilhosos que nós temos. Exato. Foram conhecer a casa, que ainda está em pé, a ruína da casa, está em pé, na beira de São Francisco, no povoado Borda da Mata, em Canhoba. Inclusive, próximo, tem um atrativo maravilhoso, a maior cachoeira do estado, que é a Cachoeira do Porão e Nossa Senhora de Lourdes, que é vizinho. Essa curiosidade talvez muitos aqui não soubessem. Eu não sabia. Então, o Leonildo de Carvalho, ele acolhia Lampião. Ele acolhia, recebia em casa, pedia para preparar a banheira. Existe a banheira aqui no Lampião. Passava horas e horas descansando. A casa tem uma visão linda do Rio São Francisco e do outro lado do estado de Alagoas. Então, assim, é uma curiosidade que passa por aqui, que muita gente quer vir conhecer e tal. Para por aí, não. A foz do Rio São Francisco foi utilizada para as gravações de Deus é Brasileiro. Tanto Piaçabuçu quanto o Brejo Grande ali, em Cabeço. Muita gente quer conhecer essa região. Para por aí, não. Pacatuba tem um Pantanal. E um dos locais hoje mais visitados, inclusive por gente que vem direto para Sergipe, é Pacatuba. Porque Pacatuba tem belezas naturais lindíssimas. Pantanal, várias regiões, né, de mangues, praia e rio, que são incríveis e que sempre chamam a atenção. Agora, com a comunidade indígena reconhecida pela FUNAI, que é a Fucaxó, que fica em Pacatuba. Então, assim, há um impacto muito grande frente à história e à cultura de Sergipe quando esses locais são reconhecidos. Sim. São reconhecidos e visitados. Que não são, né? Que aí a gente já entra num problema. Não é que não tenha mais coisas para se falar, não tem muita coisa. Mas a gente aproveita os momentos para falar. Isso não vira roteiro. Ou seja, o turismo local precisa olhar com mais carinho e atenção para fazer disso roteiros mais atrativos para o Estado? Ou não? Eu acredito que sim. Por quê? Vamos lá. Eu disse aqui um local que precisa, inclusive, ser restaurado, preservado e divulgado. Para você, vou dar um exemplo da Borda da Mata. Para você para a Borda da Mata, hoje você tem estado de terra. E no período chuvoso é lama. Hoje é a administração municipal. A administração municipal que quer fazer a estrada que liga a cidade,
de Canhoba à Borda da Borda da Mata. Aí então vai dizer, mas é obrigação da administração municipal. Sim, mas não é interesse turístico para o Estado, não. Com certeza. Ali poderia ser um memorial. Tá tendo. Teve um evento na Orla e aí veio uma empreendedora de Goiânia e a gente conversando e ela dizendo: Eu sou ensandecida pelo cangaço. Eu sou louca. E quando eu soube que Lampião morreu aqui, meu Deus, eu fiquei louca. Quer dizer, existem muitas pessoas que gostam e que querem conhecer não se tá no roteiro, não. Só se fala da Grota do Angico, Xingó e mais nada. Lampião teve em muitas cidades do nosso estado, gente. Em muitas cidades. Né? Principalmente no sertão do nosso estado. E aí você faz a pergunta, por que não registrar esse caminho? Fazer um caminho mesmo. Eu tenho, inclusive, isso em mente para Conroeiro. Fazer os locais que passou Lampião. Uhum. E passou como? Foi como? Qual o impacto naquela comunidade, né? Entendeu? Escutar. Entendeu? E isso, eu vou ser muito sincero, a gente precisa registrar. Para por aí, não, gente. O único território que teve e sentiu impactos de ataques da Segunda Grande Guerra Mundial é o território sergipano, é Aracaju até Estância. E, inclusive, por causa do torpedeamento a Aracaju, né, que o Brasil entrou na guerra. Na Segunda Guerra. Acabou as relações com o eixo, que era Alemanha, Japão e Itália, declarou guerra a eles e se aliou aos Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra e França. E aí eu digo uma coisa a vocês. Inclusive, é importante destacar. Hoje há um projeto, dois projetos que estão, inclusive, acontecendo. Um para que tenha um memorial desse fato. Porque isso é importante. Sim, Porque a gente tem o cemitério dos náufragos lá no Mosqueiro. Nós temos uma placa com o nome de todas as vítimas no farol da Coroa do Meio. 600 pessoas, né? Se eu não me engano. Isso. Quer dizer, só pra você ter noção, morreu mais gente em Águas Sergipanas. Em Baianas também, porque pega o norte da Bahia, ali na região do Mangue Seco, Jandaíra. Teve mais gente morta, né? Que perdeu vida no mar, no nosso país, do que os pracinhas que nós enviamos para a Itália. Foram três navios, se eu não me engano. 3 navios aqui. Aqui Mas Aracaju. na costa, sim. foi muito mais. Então, assim, é importante destacar aqui, para além do, que eu vou dizer agora os nomes, Araraquara, Baipendi e Aníbal Benévolo, além desses 3, houve outros navios. Teve o Itagiba, teve entre outros. E o que acontece? Hoje é o projeto do memorial, ali na região da Orla, que eu acho que é importantíssimo. Sim. Como resiste e como, inclusive, é atrativo. Há hoje um estudo para ver se encontra os destroços em alto mar, junto ao Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Sergipe, né, Instituto Banese e o Governo do Estado. É interessante registrar aqui, porque tanto para estudar onde tem esses destroços, como para trazer um turismo que não existe ainda aqui, que pode, inclusive, acontecer, que é o turismo subaquático. Uhum. Né? As pessoas que fazem mergulho poder conhecer esse espaço histórico que está nas nossas águas. Exato. E eu acho que é importante. É muito importante. É história, né? É história. Então, assim, se você não sabe, a gente estuda tanto Pearl Harbor, que é o ataque japonês aos Estados Unidos, mas o Pearl Harbor, o Havaí, é no Pacífico e a muitos quilômetros da costa dos Estados Unidos. É uma quilometragem considerável. No caso nosso, foi a poucos metros das praias. Por isso que a gente tem Praia dos Náufragos, Rodovia dos Náufragos. Os corpos ficaram na areia, né? E os corpos ficaram na areia. E foram a população sergipana que fez todo o processo, tanto de salvamento daqueles que conseguiram sobreviver, como também de sepultar
aqueles que não chegaram com vida às Exato. praias daqui. E indo para o lado mais religioso, tem também uma figura importantíssima aqui, né? Irmã Dulce. É, Agora a Santa Dulce dos Pobres. A história dela passa por Sergipe e a canonização dela tem muita relação com Sergipe também. ela, vamos lá, primeiro ponto. Ela fez todo o noviciado dela e a preparação dela no Convento do Carmo, em São Cristóvão. São Cristóvão. Segundo ponto, Irmã Dulce concedeu os 2 milagres, tanto de beatificação quanto de santificação, né, de ser santa. Os milagres são daqui, cidades aqui. E a primeira paróquia de Irmã de Santa Dulce dos Pobres, ainda era beata, é daqui, na Aruana. Então você tem uma ligação de Sergipe com Irmã Dulce, da vivência dela aqui no estado, até o processo de canonização, né? De santificação pelo Vaticano. Então é importante para o turismo religioso. Outro elemento importante, coisas que só existem aqui no território sergipano. Por exemplo, o modo de a gente cozinhar o amendoim cozido é nosso. Ah, mas tem na Bahia, mas o costume de comer na Bahia é totalmente diferente. Sim. Nós comemos amendoim os 365 dias do ano. Os 366 quando é bissexto. Comemos nos 75 municípios, né, numa região só. Né? É muito forte o costume do amendoim cozido na Bahia. Em alguns eventos, principalmente os eventos juninos, e na região de Salvador e do Recôncavo com mais força. Né? Se você for pro oeste da Bahia, você não vê tanto essa força do amendoim cozido. E lá eles comem úmido mesmo. Nós comemos, ele não precisa só ser cozido. Tem que cozinhar ele e colocar para secar no sol. Né? Inclusive é a forma que faz ele durar bastante. Minha mãe e minha avó, como muitas sergipanas e sergipanos, tem uma tradição muito forte, que é cozinhar 2 vezes. Você compra no mercado, na feira, ele já está pronto para comer. Mas ainda você acha pouco que ele está cozido, bota para cozinhar e depois bota para secar novamente. E o amendoim a gente come em todos os momentos. Carnaval, São João, praia, Semana Santa. Semana Santa, reunião com os amigos, churrasco, feira, vai bater perna no centro. Tá os senhores vendendo amendoim, você compra 2 latas, vai comendo, né? No barzinho, na fofoca. E se as redes de cinema do nosso estado soubessem, colocava para vender, porque o pessoal ia comprar assistindo o filme. Com certeza. Então, é uma curiosidade que só tem aqui. Só isso, não. Parafuso de Lagarto. Uma manifestação cultural que é nossa. São Gonçalo de Laranjeiras, só nossa. O Barco de Fogo de Estância, que é patrimônio material do povo sergipano. Você encontra só nesse território. A Renda Irlandesa, que é patrimônio cultural e imaterial do povo brasileiro, reconhecido pelo IFAM. E também do povo sergipano. Então são características que são nossas. Pão nosso de cadadinha em Aracaju, se você não sabe, é pão Jacó. Não é pão francês. Se você chegar em Aracaju, numa padaria, não peça pão francês não, que nem na França o pão francês é daquele jeito. Já começa por aí. Aqui é pão Jacó. E tem uma padaria tradicionalíssima, né? Que conta essa história, que é assim, vamos lá. Não há uma fonte certa, importa deixar isso aqui registrado enquanto historiador, sobre a origem do pão Jacó. Eu vou contar as 2 versões. Carece ainda de um estudo aprofundado, carece ainda mais propriedade. Uma das versões envolve um padeiro, José Jacó, muito habilidoso em fazer pão. Na década de 30 e 40, a Garça de 27. Daqui a pouco faz 100 anos, inclusive. Uma panificação centenária. E o que acontece? Seu José Jacó fazia um pão muito bom. Era a década de 30 e 40. E o pessoal dizia, tem pão de Jacó, tem pão de Jacó, e ficou pão Jacó. É uma das versões para a origem da palavra. Sim. A outra, acredita-se que, na virada do século XIX para o século
XX, um senhor vendia pão pelas ruas de Aracaju. E ele tinha origem judaica, Jacó. E assim ficou também. Mas uma coisa se sabe, está na ligação do ofício e da qualidade do pão que esse padeiro, seja ele de origem judaica, ou seja ele o padeiro da Graça, tiveram. Então é importante que a gente tenha noção que há essas duas versões, mas que envolve a cidade de Aracaju. E essa expressão só é em Aracaju e em alguns municípios da zona metropolitana. Por quê? No interior do estado, inclusive, muda o nome. Ele é pão d'água, pão de sal, pão de milho. Entendeu? E outros estados mudam. Né? Por exemplo, na Bahia tem um nome curioso, cacetinho. Né? Em outros lugares chama média. Né? E assim por aí vai. É a variação da nossa língua e o Exato. regionalismo que ela tem. Exato. Você está com uma camisa interessante. Para muito além do futebol, né? A Associação Desportiva Confiança, ela está enfronhada, ela nasce de um bairro muito importante aqui da capital. Que é o bairro industrial, e ela nasce por causa do seguinte. Havia uma fábrica de tecido chamada Confiança, né, e do Sabino Ribeiro. O que aconteceu? Ele, o proprietário, tinha a Vila Operária e criou áreas de esporte. O Confiança, inclusive, não começou como futebol. Ele nasce lá em 1936, no dia 1º de maio, dia do trabalhador. Mas nasce como um clube poliesportivo. Então tinha futebol, mas tinha vôlei, basquete, inclusive times bons de vôlei e basquete. Ele incentivava o desporto. Por isso que se chama Associação Desportiva Confiança. Né? Então, o Confiança é um dos maiores times do estado. Tem o Confiança, tem o Sergipe, tem o Itabaiana, tem outros times também. Né? É o campeão atual do Campeonato Sergipano. Ele ganhou ano passado. E ele tem essa importância, principalmente porque vem do bairro das indústrias. A primeira área industrial De também, né? Aracaju. Né? E a primeira fábrica dessa região era a Sergipe Industrial. Hoje o local é um shopping. Lá começou a tradição de Sergipe, da indústria têxtil. Sergipe, no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, ele tinha várias empresas, várias fábricas da indústria têxtil. Ipropiá, Neópolis, São Cristóvão, Maruí, Estância, Aracaju. Todos esses locais tiveram fábricas têxteis. Porque tem a produção de algodão também aqui muito forte, E a né? produção de algodão e tinha coisa também. Produzia muita coisa que precisava de saco. Como açúcar, como o próprio algodão, né? Farinha e outras coisas que precisavam de saco. Então, essas indústrias se destacam nessa produção têxtil, que foi muito forte em Sergipe no seu processo de industrialização. Inclusive, muitas dessas fábricas deram o nome de bairros, regiões e de times de futebol, como é o caso do Confiança, o Santa Cruz e Estância, que era ligada à fábrica, né? Santa Cruz, e por aí vai. Uma coisa importante da nossa história é que Sergipe ele consegue construir fatos importantes. Por exemplo, aqui deu trabalho para o português conseguir fazer o projeto dele de colonização. Porque os indígenas que aqui habitavam resistiram bravamente à chegada do português. A Isso é um catequização. destaque da história nacional. Foram mais de 60 anos tentando Catequizar. não só catequizar, como ocupar. Os portugueses tentaram ocupar e não conseguia. Porque as lideranças indígenas aqui lutaram e defenderam seu território. Porque, no caso, o português era o estranho. Era o invasor. Então, o que acontecia? Uma dessas figuras é o cacique Serigi, que resistiu à presença. Não só o Serigi, o Aperipê, o Surubi, né, Siriri
entre outros, Boiopeba, né, que foram lideranças que resistiram na história de Sergipe. E é um destaque, porque você vai encontrar esses nomes, ou em ruas, cidades, bairros, avenidas, prédios públicos, né? Para por aí, não. Você vai ter outro elemento que eu acho que é importantíssimo, a ocupação holandesa. Que, inclusive, qual foi a proposta? Não deixar nada para os holandeses. Eles saíram tocando fogo em tudo, os portugueses. Inclusive, tocaram fogo em São Cristóvão, que é a chamada técnica de terra arrasada. Outra coisa, o sergipano, antes de ser agricultor, é pastor. Estou aqui citando, né, uma frase do historiador, que foi o nosso primeiro governador da República, Felisberto Freire. Ele é autor do livro História de Sergipe. O que significa essa frase? Antes do resto do país, que começou com a cana-de-açúcar, a primeira atividade econômica de Sergipe, após o pau-brasil, com muita força, foi a pecuária. Por isso que diz, o sergipano, antes de ser agricultor, ele foi pastor. Ele pastoreou seu rebanho. Depois que entrou a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar chega depois da pecuária em Sergipe. Curiosidades também da nossa história para enaltecer. Você, não sei se vocês sabem, gostam de cinema? Sim. Qual é o símbolo do cinema? O cartaz. Vocês sabiam que o primeiro designer, hoje a gente chama designer, mas naquela época era ilustrador, é um sergipano? O primeiro designer de cartazes de cinema, ilustrador de cinema, é um laranjeirense. Ele nasceu em Laranjeiras. Cândido Aragonês Farias. Cândido Farias. Ele foi o que primeiro ilustrou os primeiros cartazes de cinema da Pathé. Inclusive, bem estudado na França e em outros países. Né? Hoje há estudos no estado de Sergipe. O Museu da Agricultura Sergipana tem um espaço que homenageia ele, que é o auditório. Inclusive, na entrada do auditório tem réplicas desses cartazes. A professora Germana, ela foi uma das que estudou a vida do Cândido e trouxe um pouco sobre a história desse sergipano que contribuiu muito para a cultura do nosso estado e do nosso país e do mundo, principalmente ligado ao cinema. Mas não só foi Cândido que foi para a Europa e fez sucesso. Horácio Ora, Tobias Barreto, ele é o responsável do nosso direito deixar de ser um direito ligado ao direito canônico da Igreja Católica e se tornar o direito que nós conhecemos hoje. Ele separou autodidata em alemão. Porque ele teve que traduzir o direito alemão, que era um direito laico, para o direito, né, do Brasil, para entender, inclusive, aonde mudar. Ele formou a escola, porque ele era professor da Faculdade de Direito do Recife. Formou vários grandes juristas nacionais. De Sergipe veio outro grande jurista, discípulo de Tobias Barreto, Gumercino Bessa. Na questão do Acre, de quem o Acre pertencia, Gumercindo deu uma proposta que Rui Barbosa lançou a expressão que muitos não conhecem, que A nasceu beça. de Sergipe. É bom a A beça. beça. Essa ideia é bom a beça, porque foi Gumercino Bessa que resolveu os entraves da questão do Acre. Exato. Para por aí, não. A gente estuda tanto tenentismo e esquece que é em Sergipe que é a única condição das revoltas tenentistas ficarem independentes do Brasil. Gente, a revolta do 13 de julho de 1924 fez o estado de Sergipe ficar independente do governo de Arthur Bernardes de 13 de julho até 2 de agosto de 1924. Depois, o governo de Arthur Bernardes manda tropas que sufocam a revolta,
liderada pelos tenentes Augusto Mainá, né, Soarino, entre outros. E é a prova de que Sergipe foi importante, Senado Nacional. O braço direito de Vargas, na ditadura do Estado Novo, chefe do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que era o departamento que controlava a mídia, a O propaganda, famoso durante a ditadura de Getúlio Vargas, AI-5. era o sergipano, de Riachão do Dantas, Lorival Fontes. Vocês verem que o Sergipe tem uma importância. João Ribeiro. João Ribeiro, responsável por uma coisa, a primeira reforma ortográfica. Quem é o autor? João Ribeiro. Outro grande letrista, outro grande estudioso da língua, Laudelino Freire, lá de Lagarto. Então, assim, pessoas importantes da história. Para por aí, não. Uma das maiores historiadoras, somente uma das maiores historiadoras decoloniais, que tem contribuído bastante, recente, para a gente estudar o negro na história do Brasil, é uma sergipana que nasceu no Santo Antônio, Maria Beatriz do Nascimento. Falar em negro, Arthur Bispo. Arthur Bispo, que é uma referência na arte contemporânea, na luta antimanicomial, contra aquela estrutura vergonhosa e desumana que eram os manicômios. Ele foi vítima daquela estrutura. Mas ele respondeu com arte. Ele respondeu com o mundo dele. O mundo de Bispo é muito mais inteligente do que o nosso. Que muita gente às vezes acha que nós somos os melhores. Pode ficar ciente. Muitos que eram aprisionados, confinados naquela situação, eram inteligentíssimos. Bispo chamou a atenção de uma grande médica, Nízia, né? Nízia ficou encantado por Bispo do Rosário. Porque pela arte que ele fazia, pela condição que ele fazia, né? Pela a visão que ele tinha da cultura sergipana, inclusive, que ele colocava no manto dele, nas peças dele. E hoje Bispo é reconhecido em Nova York, é reconhecido nas grandes capitais da Europa. Uma peça de Bispo tem um valor imenso de reconhecimento internacional. Exato. O sergipano de Japaratuba. E tem Pezão também, né? Que faz... Pezão se destaca. Velho. Velho se destacando também. Pezão e velho que estão aí como esses grandes baluartes do artesanato sergipano. Então, assim, Sergipe tem muita história, Sergipe tem fatos importantes. Outro fato, para quem não sabe, só 2 governadores disseram não à ditadura militar. Miguel Arraes, em Pernambuco, e Seixas Dória, em Sergipe. Todos os outros baixaram a cabeça. Sergipe disse não à ditadura. Então, quer dizer, isso é importante. Inclusive, no sentido de atrair, para além do que já é óbvio. De transformar em roteiro turístico. Transformar, divulgar e ensinar. A gente precisa ensinar isso nas escolas. Porque se a gente não ensinar isso, a gente vai ficar... Quem não tem passado, não tem futuro, né? Isso. Não é só isso. É lei. Está no Plano Estadual de Educação e o Plano Nacional de Educação e a BNCC, a gente orienta. Exige que História Regional esteja na grade curricular dos nossos alunos e alunas. E já está por aqui? Tem a dificuldade, porque sempre, devido à grande quantidade de conteúdos, a gente acaba contemplando devido ao tempo, mais aos conteúdos gerais. Mas, eu, enquanto professor, meu aluno sabe, ele vê, escuta e aprende sobre Sergipe. Se um turista de fora dissesse assim, de fora do estado, né? Desculpa. Que a gente sabe sem problema. A gente sabe que turista é interno também. Se um turista de fora do estado dissesse, eu quero ir a Sergipe, eu preciso de um plano de passeio, para além do óbvio. Como é que você rascunharia isso? Quais municípios que ele deveria ir? O que ele deveria... Eu sei que é uma coisa muito extensa, mas vamos tentar fazer isso em 2 páginas. Em 2 minutos aqui. Eu pediria ele para escolher 2 períodos.
Indicaria até 3, mas 2 períodos que eu acho que é importante. Passar após o Natal, ali aquela semana entre o Natal e o Réveillon, né? E ficar mais 15 dias de janeiro. Ou ele vir final de maio e pegar um dos santos juninos. Pode pegar até o dia de Santo Antônio e São João. Uhum. Ele tem que ir na orla, ele tem que conhecer o mar. Aí o pessoal vai dizer, ah, meu Deus, porque o mar é dessa cor, ele é poluído, ele é sujo. Não, gente. Ele é outra identidade que é só de Sergipe. É. A nossa bandeira, se você já viu, ela tem 5 estrelas. Cada estrela representa uma barra. Uma barra significa o que? Uma foz, um estuário. São eles. São Francisco, que é a maior, que é o maior rio, né, deles, de todos que cortam o estado. São Francisco, que a foz dele é aqui, um lugar lindíssimo. Todo ele, inclusive rio esse. E cidades essas, sergipanas, que recebeu em 1860 o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina, fazendo visita a Sergipe. Passou por várias cidades. Estância São Cristóvão, Maruim, Neópolis, Bom Sucesso, Ilha de São Pedro, Aracaju. Por isso que a gente tem um monumento chamado Pão do Imperador. Essas 5 barras representam Rio São Francisco, Japaratuba, Sergipe, Vazabarris e uma estrela de 2 rios, porque há uma foz compartilhada. Até isso Sergipe tem. A Ilha da Sogra e a Ponta do Saco, ela está no compartilhamento de 2 foz, do rio Piauí e do rio Real. O rio Real é uma das nossas divisas naturais com o estado da Bahia. Pois bem, conhecer nossas praias, que tem uma cor maravilhosa, que elas são lindíssimas. Conhecer o litoral norte, que eu chamo a atenção do litoral norte. O litoral sul tem atrativos? Tem. Lagoa dos Tambaquis e Praia do Saco, Coqueirinho e Caueira. Mas ir mais ao litoral norte, que você vai ver a foz do rio São Francisco. Você vai ter Pacatuba, que é incrível, seu Pantanal, suas belezas naturais. Pirambu, que também é maravilhoso, com a reserva de Santa Isabel, as lagoas, Lagoa Redonda, Vale da Lucrécia, Cachoeira do Roncador, entre outros. Isso aí você pega, coloca no carro, que é perfeito. Volta para a capital. Dentro da capital você tem que ir na orla, que faz parte do roteiro, sua orla turística, mas não deixe de tomar um banho na ribanceira. Não deixe de fazer um passeio no Vaza-Barris. Porque Sergipe tem isso, né? A sua capital, ela está entre rios. E a gente tem mar e rio a poucos quilômetros. Se você quiser, você toma um banho de mar logo cedo. E vai tirar o sal no rio. Pertinho. Pertinho. E o lugar é lindíssimo. Seja na Ribanceira, Matapuã, Praia das Balsas ou no Viral. Você vai ter um banho de rio maravilhoso. Pode fazer stand-up. Depois vai no Museu da Sergipe, na Catedral, Mercado Central. Vá ver Aracaju, de um lugar que eu acho perfeito. Que são 2. Aqui eu vou querer registrar 2. Tanto da Igreja dos Capuchinhos, no Barra América, tem uma visão linda da cidade, uma visão real, que eu acho que é importante conhecer a cidade como um todo. E do alto do Morro do Urubu. Tem uma vista linda de Aracaju. Tanto pro rio quanto pro teleférico. Passe nas cidades históricas, Estância com sua cultura, que é perfeita. Se for justo, você vai ter vários atrativos lá em Estância. Porque para além do litoral, o centro histórico de Estância é lindíssimo. Lugar de passagem de Jorge Amado, que a família de Jorge Amado era daqui. E foi também uma referência para várias obras de Jorge Amado. O Barco de Fogo, se você for em junho. As quadrilhas, o Pisa-Pólvora e a Batucada. Você adentra o estado, você tem o Centro-Sul, os bordados de Tobias Barreto, são belíssimos. Dá para comprar bordados lindíssimos, somente o Rechelier. E conhecer a cidade de Tobias e a casa de Tobias Barreto. Depois, dá um pulo em Lagarto, como a Maniçoba. A depender do período do ano, se for o período de junho, vai ter o Festival da Mandioca. E você pode ver também a apresentação dos parafusos,
Veja a Matriz da Piedade, que é uma das igrejas do interior mais lindas que nós temos. E aí você sobe, pega, faz uma trilha na Serra Itabaiana. Deixa eu lhe contar uma curiosidade. Você dá para fazer uma trilha massa na Serra Itabaiana e na Miaba. E depois, se você tiver tudo organizadozinho, no mesmo dia você faz a trilha. E se quiser se refrescar, ainda você toma um banho de mar. Porque em pouco de 60 quilômetros você tem Serra e Mar em Sergipe. Isso você pode fazer. Você vai na Serra Itabaiana, sobe ou na Miaba, depois retorna, termina com banho de mar. Onde você vai encontrar isso? Ah, pode encontrar em alguns lugares da Serra do Mar. Mas não é tão acessível assim você fazer trilha na Serra do Mar, depois descer para ir tomar banho, né? Então, assim, alguns exemplos que eu estou dando aqui. Quênio, vai conhecer já na região do Sertão. Quênio, Curralinho e Bom Sucesso, povoados bem característicos ribeirinhos. E vai conhecer a Grota de Angico. Desce mais, conhece lá na borda da mata a ruína da fazenda que acolheu Lampião. E termina na foz do Rio São Francisco. Se você não foi em Pacatuba, já foi lá na foz. Se ainda não foi na foz, termina lá na foz. É o conselho que eu dou. Se for em junho, vai pegar forró com sol. Se for no período do final do ano, você vai pegar a festa de final de ano, o Réveillon. Em Aracaju também está um sucesso. Muita gente de fora, inclusive, está vindo. E as festas de reis. Tanto de Laranjeiras, que é um polo multicultural, né? A festa de reis, a coroação da Rainha das Taieiras, com cortejo de cultura popular, do Encontro Cultural de Laranjeiras, que é outro evento reconhecido nacionalmente, e a Festa das Cabacinhas, no Festival de Cultura e Arte, Arte do Bispo do Rosário, em Japaratuba. É o conselho que eu dou. Quer dizer, é extenso demais, mas é para provar que Sergipe tem muita coisa para conhecer. Mas apesar de ser extenso, o município mais distante da capital fica 4 horas, Canindé. Ou seja, é extenso, mas é perto, digamos assim. Dá para fazer Tranquilo. tranquilo. Loca um carro, roda esse estado. Você não vai ter problema com a quilometragem. Sem falar na culinária, né? Na culinária, não deixe de comer caranguejo, que aí faço aqui uma consideração. Eu tenho algumas tradições que eu sou muito raiz, como Sergipe, por exemplo. Você nunca vai ver eu na padaria chamar pão francês. É pão Jacó. Jacó. Eu digo isso muito. Outra. Eu passei agora uma viagem recente, contar um depoimento, que eu estava em Salvador. Salvador não tem tanto de fácil acesso. O cuscuz da forma tradicional que a gente faz. Que você bota na cuscuzeira e tira ele praticamente aquele bolinho Sim. amarelo, né? Corta um pedaço, bota com seu ovo, com sua carne de sol, com sua calabresa, com o que você quer. O seu leite. Lá, boa parte, eu vi esfarelado. Pra mim, isso é horrível. Pra mim, isso é uma farofa de cuscuz. Você tem que partir mesmo, botar um pedaço. Eu sou muito tradicional nesse sentido. Eu cheguei, teve um dia, no local que eu tava, tinha a farinha do cuscuz. Fiz o cuscuz. Estralei 2 ovos. E eu tava matando a saudade do meu lugar. Outra curiosidade, que é muito do sergipano raiz. O caranguejo fora de casa é por 2 coisas. A comunidade, o conforto, né? E a questão da limpeza. Mas eu sou ainda de uma casa que a gente ainda compra 6, 7, 8, 10 cordas de caranguejo. Chama os amigos e os familiares e faz a tradicional caranguejada. Eu sou da tradição de comer caranguejo em casa. Não tem problema de ter que limpar tudo depois. Que os restos dele, se não souber colocar no lixo logo e limpar logo o local, fica um cheiro terrível e chama muita mosca. Então muita gente não gosta de comer em casa por causa disso, principalmente quem mora em apartamento. Foi comer no bar, porque dali você tá pagando serviço de limpar mesmo o local já, então não vai ter problema. Mas eu, como alguns sergipanos, ainda é de quintal de casa, da porta de casa, da garagem, chama os familiares, cozinhamos 10, uns 20 caranguejos, todos dali aí.
compartilha, batendo aí. O caranguejo comendo aquela vinagrete, né? Vinagrete aqui. No Rio de Janeiro é molho campanha, né? Então é importante dizer. Na Bahia, se não quer, é molho lambão. Isso. Tem um nomezinho assim. Mas é isso. Essa tradição da nossa gastronomia é os beijus, é os sarolhos, Queijo coalho, é o queijo castanha. coalho, é o pé de moleque, que aqui não é com amendoim, é com massa puba assada na folha da bananeira. Folha da bananeira que também assam a muquequinha tradicional do centro-sul do nosso estado, que é a muqueca de aratu, na palha, o suco de mangaba, o picolé de murici de estância, o doce de pimenta do reino de lagarto. Quem nunca comeu, é uma coisa tradicional nossa. O arribacão do Agreste. Deixa eu ver o que mais. A queijada de São São Cristóvão, Cristóvão. né, que é outra tradição, com os briceletes e um bom pizza macio. Uma cachaçinha, né, dos tabuleiros de Capela. Então, Sergipe é um território pequeno, mas sua gastronomia é farta. No Centro-Sul, muita maniçoba, lagarto, Simão Dias. Então, assim, tem muita tradição. Tem muita tradição. Então, você aqui vai ter locais para conhecer, belezas naturais, coisa boa para comer e de todos os gostos, viu? É. Uma carne de sol, feita em Cedro de São João, que é terra também do chamado biscoito de sete capas, né? Que na capital ele leva outro nome, Copa do Copa do Mundo. Mundo. Então, é mostrar isso, a tradição do nosso estado. É um estado que tem muitas marcas, que levam inclusive um pouco dessa tradição, e que eu acho que a gente tem que reforçar, afirmar nas comunicações, na educação, no empresariado, né, no marketing. Sergipe tem muita história para contar. E ela precisa ser contada, ela precisa ser divulgada, ela precisa ser reverenciada. Resgatada e perpetuada. Também, 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 também. E tem pra gente, olha, é tanta coisa que se deixar a gente vira 2 horas, 3 fáceis aqui. Fácil, fácil. Fácil, fácil, mas a gente precisa encerrar. E antes de encerrar, tem que falar sobre um lugar que a gente não falou ainda, que é na capital, que é ali pertinho onde você nasceu, o nosso quilombo urbano. É, não só lá, né? Sergipe é um território quilombola. A gente tá falando da Maloca, que é um lugar que Isso. tem uma cultura maravilhosa. Mestre Saci, que é de lá da Maloca, né? Esse bairro Cirurgia Getúlio Vargas em Suíça, ele é muito cultural. Terra do bloco de carnaval mais antigo ainda, em continuidade, que nasceu do seu Leopoldo e seu Oscar, o Rasgadinho. Terra de Tom Baixinho, Betinho da Caixa d'Água, né? Irmão, ali, todos esses grandes músicos ali. E do lado tem a Maloca, que é o segundo quilombo humano do país. E aí você para por aí, não, você tem a Muçuca. A Muçuca é povoado, mas é quilombo. Você tem o Sítio Alto em Simão Dias, lá com a nossa querida Zefa, do Sítio Alto, e suas sementes crioulas. Você tem Zefa da Guia, uma das parteiras, que é Isso. referência na medicina, né? E também na cultura do rezar, né? Também é rezadeira. Você tem o Mucambo, lá em Porto da Folha. Então, assim, Brejão dos Negros. Você tem muitos locais de muita história. A Resina. Então, é um território quilombola. Um território com história negra. Aqui eu citei, tanto no sentido de referências, Arthur Bisso, Maria Beatriz Beatriz. Nascimento, como entre outros, como também na cultura. Do cacumbi, de Mestre Deca, né, ao parafuso, que são tradições que vêm dessa cultura negra, essa cultura quilombola. E a muçuca, dentro de Aracaju, é essa resistência, ali na divisa do Cirurgia com Getúlio Vargas. Ela está dentro do Getúlio, mas de toda essa região aí. Professor, quer
Acrescentar alguma coisa? Lembrou de alguma coisa que precisa ser dito mais? É as pessoas chegarem aqui. As pessoas acompanharem, seguir. Posso aqui divulgar meu arroba? Claro, eu já ia dizer. Quem quiser entrar em contato contigo, como é que faz? Eu sou consultor também histórico, técnico para projetos, né? Porque às vezes os projetos necessitam de uma consultoria, de uma referência, né? Alguns projetos, inclusive, recentes que aconteceram no Estado. Eu fiz essa consultoria, ajudo em roteiros, também roteiros de escritos, né? Para ser historiador. O arroba arroba o Oswaldo Neto, Oswaldo com V, não é com W não. O Oswaldo Neto. O-O-S-V-A-L-D-O. Neto. N-E-T-O. O Oswaldo Neto. Instagram. É, lá pode entrar em contato comigo. Precisar. Não tem ainda o perfil do Rueiro, mas é lá o perfil oficial do Rueiro. E digo a vocês, estou à disposição. Porque falar de Sergipe, falar da nossa cultura, é o que eu amo. Eu acho que deve perceber pela fala, né? O olho Gosto de brilha. falar. Pra mim isso aqui tá sendo ótimo. Tá sendo perfeito. Eu acho que falar do lugar que você nasceu, vive e sabe que é seu, é você ainda ser mais orgulhoso daquilo. Sou barrista. Defendo essa terra, essa história com muito orgulho. Então, desde já, quero agradecer que a você, a todos que fazem, né, para você saber, você soube hoje um pouquinho de Sergipe. Venha conhecer. Eu me enganei. Eu lembrei que a gente tem uma brincadeirinha que a gente sempre faz e Caio me cobrou do último episódio que eu acabei não fazendo. Caio é o nosso operador, viu, gente? Ele, "Ih, cadê a brincadeira? A brincadeira é o seguinte: falo 5 palavras e aí você me diz o que vier na sua mente, tá? Pode ser mais curto, mas enfim. Vamos começar então. 5 palavras, você. Vamos. Identidade. Tudo. Tudo, 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 tudo. Isso que é representar o que eu sou. Entendeu? Que diz de onde eu sou, como eu cheguei e para onde eu quero ir. Negritude. Todo dia é afirmação, luta e ocupação. Eu vou estar, quanto homem negro, nos espaços dos quais eu sei que eu sou capaz e eu mereço estar. História. Saber, conhecer, para não errar mais. Acho que no tempo presente, em um período do qual a gente está vendo tantos embates, né, tanto ódio, eu acho que a história ela cumpre um papel importante. Não só de educar, mas de avisar que erros do passado não aconteçam mais, nem no presente, nem no futuro. Democracia. Necessária. Necessária. Não é perfeita, mas ela é necessária. Numa sociedade sem democracia não podia estar acontecendo esse espaço. E se tivesse acontecendo, seria clandestino. E para encerrar, deixa eu ver qual seria. Meu Deus. Eu vou pro óbvio. Sergipe. Meu lugar, minha sina, às vezes minha dor de cabeça, é... mas eu amo demais. Eu amo demais. Meu povo, minha gente, meu sotaque, os meus sabores, os meus. Falar de Sergipe, eu digo sempre, uma cachaça aqui com toda a licença, no sentido de fazer a referência à bebida alcoólica, mas é a cachaça que eu vou estar sempre embriagado. Porque é trazer a cultura, é trazer aquilo que eu conheço e que é perfeito, é bonito de se ver. Chega a me arrepio. Você vê o São Gonçalo entrar na igreja do São Benedito, junto com as taeiras e o Cacumbi de Mestre Deca. É você dizer bem assim,
Eita cabrunco de estado bom que é esse o meu. Que é um estado porreta. É um estado virado no canso do Mariano. E que tem muita coisa para vocês conhecerem. E assim, quando eu digo vocês, não é só quem vem de fora. É a É gente. vocês, sergipanos e sergipanas. Vão ler, vão conhecer, vão assistir. Porque eu digo que as novas gerações, elas estão querendo isso. Elas querem divulgar. Você pode observar no marketing, desculpe, na publicidade, no teatro, nas artes plásticas, na música. A nova geração, essas novas gerações que estão vindo agora, elas querem dizer: eu sou de uma terra que tem isso, 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 isso. Então, Sergipe, para mim, é o meu lugar, meu amor, meu orgulho. O que é que faz teu olho brilhar? Hã? O que é que faz teu olho brilhar? O que faz meu olho brilhar é algo assim. Eu vou trazer a questão do Sergipe, mas eu digo sempre que é reunir os amigos. Coisa muito pessoal. Reunir os amigos. Quem me conhece, né, quem me acompanha, sabe que eu tenho uma relação muito íntima com os alunos, com os meus amigos e amigas. Porque eu sou um filho único. E filho único, curiosidadezinha. Filho único, ele. Na infância não tem ninguém para brincar. Na vida adulta, quando você vê seus amigos com os irmãos, você dá graças a Deus, às vezes, gente, com todo respeito, que não tem irmão. Mas, na infância, sempre faltava alguém para brincar. Então, era os meus amigos da escola. Eu, sempre a vida toda, fui envolvido com a igreja, né? Com o Salesiano. Então, eram os amigos da igreja e de outros círculos. Criei da faculdade, do trabalho. E eu amo meus amigos. Porque acaba se tornando aquele porto seguro. Então, quando eu reúno meus aniversários, no presente do Oswaldinho, e vejo meus amigos ali se entrosando, celebrando, eu fico assim, sabe, coruja, babando, brilhando, emocionado. Porque quando você ama, você cuida. E quando você cuida, você consegue reunir. Eu consigo reunir pessoas que eu amo. Bom, que lindo. Muitíssimo obrigada. É uma pena ter que terminar, mas a gente tem que ter esse senso de tempo, Porque senão vai né? ser pra você saber durante 10 horas. Exatamente. E aí não dá. E aí a gente acaba perdendo a audiência. Sim. Professor, muito obrigada. Muito obrigada não só por ter vindo aqui, mas muito obrigada por esse trabalho que você faz, por esse resgate, por estar tão disponível para falar de Sergipe, para apresentar Sergipe, para fazer com que as pessoas amem também esse estado, que é o meu estado. Que ô terra boa, minha gente. Ai, é muito bom ser sergipano, é muito bom morar aqui. É um vício, digamos assim. Quem vem, e é tão vício que muita gente que vem só passear depois vem embora para cá. Porque é muito bom. Então, assim, muito obrigada por seu trabalho, muito obrigada por sua entrega, muito obrigada por ser uma pessoa que está inspirando outras pessoas. Isso é muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada também a você que está aqui com a gente até agora, que acompanhou. Espero muito que você tenha curtido, espero muito que você tenha sido estimulado a, seja sergipano ou não, morando aqui ou não, que você tenha sido estimulado a conhecer um pouco mais da nossa história, vivendo nos locais, né? Conhecendo os locais. Porque no final de contas, como eu já falei, quem não conhece o passado não tem como reconhecer o futuro. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Obrigado também.